A paz do Senhor Jesus, quem nos fala aqui é o apóstolo do Ministério União da Igreja Peniel. O livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 25, diz assim: Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando, aquele dia. Vou ler novamente. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se aproxima aquele dia. Eu quero deixar só uma mensagem aqui de reflexão para a igreja, o corpo do Senhor Jesus. Irmãos, congregai-vos. Congregar é estar onde a liderança está. Onde, aleluia, aquele que o Senhor separou, aqueles que o Senhor colocou como pastor, apóstolo, para dar cobertura estão. Ninguém de si mesmo pode dar cobertura a ninguém, que a cobertura maior é do sumo pastor, que é Jesus, mas a cobertura de oração, ela funciona 100% quando a pessoa congrega. A palavra está mandando congregar. Você sabe o que é congregar? Não é orar só entre si, não é só estar em um local. Orar é bom sempre, mas tem que congregar. Tem que estar em comunhão com os irmãos. A igreja, o corpo só é tido como igreja quando congrega, está debaixo de autoridade espiritual. Um exemplo, uma congregação tem todos os dias na semana. Então tem que tirar o quê? 1, 2, 3 dias na semana, se não puder congregar todos os dias. Uma congregação que tem 3 dias na semana, no mínimo, tirar um dia na semana, se não puder congregar nos 3, que o certo é congregar nos 3, é conciliar. Porque tudo que a gente faz debaixo da terra, fora do propósito, é só para nosso proveito. Mas tudo dentro do propósito, como congregar e fazer a obra, é para Deus. Então não pode dar o último lugar para Deus. Amém? Então, congregai-vos. Congregai-vos. Esse versículo, ele é taxativo, o apóstolo falando. Que existem pessoas que gostam, de sair da sua congregação, da cobertura espiritual. Isso não vai de contra a união da igreja, não. Esse tema que eu estou gravando é para os irmãos ficarem congregando, porque Deus Todo-Poderoso, é isso que Ele quer de nós. Quando o Senhor manda o apóstolo João levar a carta à igreja de Apocalipse, ele procura quem? O anjo da igreja. Então a cobertura espiritual é perfeita sobre aqueles que congregam. É necessário estar no local da obediência. Quem não está debaixo da cobertura do propósito de Deus, entendeu? Está fora da cobertura espiritual. Então, se esforça. Isso é muito sério. Não adianta dizer eu oro, eu falo em línguas estranhas, Deus é comigo, porque não está sendo. Porque no final das contas, se houver um ataque do inimigo, pode ser mortal. Pode ser mortal, porque ninguém sabe que tipo de ataque vai haver, mas estando debaixo da cobertura espiritual, mesmo havendo algum ataque, pode ter certeza que o Senhor deterá, por causa da sua palavra. Então, quando o João leva a carta, ele manda aos pastores às igrejas. Entendeu? E a igreja é um corpo só, porém, tem que estar no propósito, cada membro congregando. Então, o versículo anterior fala sobre estar firme na fé. Estar firme na fé, além de aceitar Jesus, é tudo isso, é sujeitar a direção. Porque ninguém que não congrega debaixo de autoridade espiritual não pode disciplinar ninguém, não pode doutrinar ninguém, porque está em falta. Entendeu? Não sabe o dia de Santa Ceia, não sabe o dia de nada. Por quê? Porque não entra em contato com a direção e reclama. Que vida espiritual é essa? Que condição espiritual é essa? É por isso que tem que levar a sério a cobertura, porque nós temos tudo isso em nós. O executar, o querer de Deus, o propósito de Deus nas nossas vidas. Então siga a direção curada, para que você seja próspero de verdade. É por isso que as suas bênçãos muitas vezes são retidas. Por quê? Porque não congrega no propósito. Congrega em tudo quanto é lugar, mas no propósito não congrega. Aonde Deus quer. E a gente não vai ficar repetindo esse tema. Esse tema é agora. E pode ser
para sempre, porque nem sei se nós vamos repetir esse tema nesse conteúdo, porque além de mim, tem a direção de apostolados, né? A presidente do ministério, como eu também, e alguns membros, e o Pai, Filho e Espírito Santo, que são o principal. Então, quando eu falar nós, você já sabe que é um corpo, amém? Então, congregai-vos, sai do conformismo, não vos conformeis com essa condição espiritual que vocês se encontram, muda, congregai, sujeitai e vencerás o inimigo. Que toda palavra de maldição contra nós caia por terra e toda ferramenta preparada contra nós também. Que Deus nos abençoe e guarde. Shalom, Adonai.